Programação da Produção 1, aula 8, MRP2. Então, o que vem a ser a sigla do MRP2? Então, muda um pouco, a sigla segue a mesma, muda o que significam as letras, né? Então, agora passa a ser Manufacturing Resources Planning. Então, o planejamento dos recursos de fabricação ou de manufatura. Então, é sobre isso a nossa aula de hoje. Então, a gente vai explorar um pouquinho mais. Para a nossa agenda, então, a gente vai falar sobre o conceito do MRP2, o que é o MRP2, e por que ele existe, e o que vem antes dele, né? Então, já que é o MRP2, a gente pressupõe que existe o MRP1, e é exatamente isso. Então, a gente vai ver um pouco da diferença de um para outro. Depois, ao entender o que é um MRP2, a gente vai ver quais são os principais módulos dele. E por fim, a gente vai olhar a visão do todo, então a integração de todos esses módulos, até o panorama geral desses módulos, né? E por fim, então, a gente tem uma tarefa em dupla para fixação. Então, qual o conceito, né? Então, indo direto aqui ao ponto. Antes do MRP, a gente tem uma coisa chamada BOM. Então, o que é o BOM? Então, uma sigla do inglês, que curiosamente tem um significado em português. BOM é Bill of Materials, ou, no português, lista de materiais. Eu coloquei entre parênteses aqui, é como se fosse a nossa receita, né? Então, ou os ingredientes, melhor dizendo, de uma receita. Então, eu sei o que eu preciso e em que quantidade eu preciso de cada item. Então, se eu tenho lá no nosso exemplo da lapiseira, a BOM, é que materiais eu preciso e em que quantidade eu preciso de cada material. O MRP, ele vai além da BOM. Então, o MRP que a gente estudou até a aula passada. Então, baseado nas informações da BOM, ele coloca uma informação importante que é quando cada coisa deve ocorrer. Então, quando devemos produzir? Então, respondendo as perguntas do quando, o que e quanto. E o MRP2, então a gente vai para um outro nível, que é o como eu vou produzir. Então, ele vai responder a pergunta do como. E aí a gente vai se ater na aula de hoje a entender o que é esse como. Vamos dar uma refrescadinha ali na memória. Então, MRP, relembrando a sigla, Material Requirement Planning. Então, o que é isso? É o planejamento das necessidades de materiais. Então, eu estou planejando, olhando do presente para o futuro, o que eu vou precisar de materiais em cada momento. Então, ele define o que produzir e comprar, então, tanto para produção quanto para compra. Quais itens, em que quantidade, então, aliás, no caso, em que momento produzir, na verdade, que quantidade, quanto produzir e quanto comprar. Então, quantidade eu vou definir. E quando, aí sim, em que momento eu vou produzir e comprar. Então, isso aqui, as respostas que o MRP atende, né? Então, que a gente viu, inclusive, agora, antes do início da aula, refrescando ali como funcionam as quantidades, do que, em que momento, produzir e comprar. O MRP2, então o que ele faz, né? Vou tentar descobrir pela sigla, né? Então, Manufacturing Resources Planning. Então, planejamento dos recursos de manufatura. Então, o nome dá a entender que é algo mais abrangente do que o MRP. Então, enquanto eu planejava necessidades de materiais, agora eu estou planejando também os recursos de manufatura. Então, quando eu falo em recursos de manufatura, ele subentende-se que vai além dos materiais. Então, essa que é a grande sacada do MRP. Então, não se prender única e exclusivamente a materiais, mas também ir, por exemplo, para recursos de máquina e de mão de obra. Então, o MRP2 vai responder a pergunta do como produzir. E aí, para entender o que é essa pergunta, eu faço uma outra pergunta, né? Então, se a gente está lá
planejando o MRP, e até então a gente não tinha visto essa pergunta, e a pergunta é, há capacidade para fazer isso? Então, por exemplo, quando eu comentei no exemplo anterior que teria que se produzir 1000 unidades por dia de lapiseiras. Será que tem capacidade como produzir isso? Será que tem capacidade para produzir 1000 lapiseiras por dia? Ou é muito ali? Ou há um limite, né? E se não houver capacidade, o que eu devo fazer? Então, eu vou ter que, na verdade, replanejar todo o MRP que eu fiz antes, né? Então, o MRP2 ele vai justamente olhar para a viabilidade do que o MRP está propondo. Então, e ao identificar essas limitações, o MRP vai propor alternativas, né? Então, o MRP, em resumo da ópera, ele se resume a como produzir, considerando outros aspectos. Então, também como a figura demonstra, ele tem uma abrangência superior ao do MRP, que também era superior a BOM. Então, antes de avançar no MRP2, vamos entender um pouquinho das limitações do MRP1. Então, normalmente essas evoluções que a gente identifica, elas não ocorrem por acaso, elas ocorrem porque a gente viu que o sistema atual não era suficiente, não respondia a todas as perguntas. E para a gente avançar é sempre interessante a gente identificar quais eram as limitações anteriores, para depois ver como elas foram resolvidas. E a gente tem como limitações do MRP1, então ele pressupõe que tudo seja produzido somente na quantidade necessária e quando necessário. Então lembram dessa lógica do MRP? Então nada de adiantar a produção, nada de produzir mais do que necessário. Não, só produz quando precisar e na quantidade necessária. Então naquela lógica de sempre deixar o mais tardio possível a produção. Numa outra lógica, ou melhor dizendo, uma outra forma de visualizar a mesma questão, o MRP entende que tudo funciona perfeitamente, a gente tem ali os encontros marcados. Né? Então, por exemplo, as minhas lapiseiras precisam de 4 grafites, cada miolo, e aí os miolos e o miolo interno vão se encontrar no exato momento, sem nenhum atraso, e também na quantidade certa. Consequentemente, qualquer atraso em um item da produção pode incorrer. Então, se atrasar qualquer item que for, um pequeno item, vai acabar incorrendo num atraso na produção e entrega do produto final. Isso é certeiro. Então, se faltar um grafite ali, vai atrasar na entrega final do produto. Ainda mais se eu tiver acordado que eu tenho que entregar uma caixa fechada, por exemplo, com 1000 canetas, com 1000 lapiseiras. Se não atrasar, então pode ser que eu consiga contornar tudo, ou mesmo não conseguindo, vai ter uma outra questão que vai acabar ocorrendo. Vai haver uma formação de estoques dos itens que chegaram no momento e na quantidade necessária. Então vai ser mais ou menos aquele cenário quando uma reunião com várias pessoas está por acontecer, mas ela só acontece quando todos estão presentes. Né? Então a reunião vai ficar esperando até todo mundo chegar para começar. Semelhantemente, na produção vai ser assim. Então, se falta um único item para fechar a receita ali e permitir que ela ocorra, todos os demais que chegaram na hora vão ficar esperando. Então vai ter formação de estoque. Na fábrica, eu vou ver a fábrica parada, as máquinas vão ficar ociosas, as pessoas também. Então essas são algumas limitações no MRP1. Ou seja, se não sair conforme o previsto, eu vou ter atraso e formação de estoque. Então como é que eu poderia lidar com essas situações? Né? Então, também pensando por aí, pode haver um atraso na produção e na entrega do produto. Bom, um atraso ele pode ocorrer porque simplesmente eu tenho uma máquina gargalo e aquela máquina ficou tão ocupada que começou a formar fila na frente dela e ela não conseguiu entregar tudo dentro do prazo. Começou a entregar com atraso. E daí a gente vê a formação de estoques. Né? Então esse cenário é bem nosso conhecido lá desses temas da produção 1. Então como é que a gente lida com essas situações? Né? Como é que poderia se lidar com elas? Então uma alternativa seria ter um excesso de capacidade. Ou seja, se aquela máquina gargalo está trancando a minha produção,
A solução simplesmente é comprar 2 máquinas. E aí então não vai ser mais o gargalo, não vai mais trancar a minha fábrica. Tem pouca gente na área e por ter pouca gente as pessoas estão muito ocupadas, estão exaustas ali, então é só contratar mais pessoas, né? Mas contratar mais pessoas, comprar mais máquinas, nem sempre é tão simples assim, né? E se for, nem sempre é tão barato, né? Então, tem um excesso de capacidade, eu vou ter que desembolsar para comprar mais máquinas que vão ficar paradas e também a mão de obra pode ficar ociosa, né? E aí, vocês ainda não chegaram na cadeira de custos, mas dá para supor, dá para entender facilmente que uma fábrica com muita capacidade ociosa, com muita mão de obra ociosa, acaba tendo custo de produção do produto final mais caro. Então, por que aquela mão de obra que era para produzir 10, está produzindo 7, então aquele produto lá final acaba recebendo o custo de produção do que seria para produzir 10. Então, no que tange ali na questão do custo de mão de obra. Então, ter excesso de capacidade acaba sendo caro. Uma outra forma para mim lidar com a situação dos atrasos seria eu simplesmente superestimar os lead times. Então, já que eu sei que aquela máquina que é um gargalo, ela demora e tem fila na frente dela, por que não eu superestimar o tempo que meu produto vai demorar para passar por ela? E aí eu começo a considerar um grande lead time. Se antes o produto levava 1 semana para ficar pronto, considero que ele pode levar 3. E assim eu vou considerando. Só que quando eu considero que eu vou ter um grande lead time, para mim poder funcionar com grandes lead times, eu acabo tendo que ter também muito estoque disponível para atender meu cliente. Então, porque afinal de contas os produtos demoram para ficar prontos. Então, para mim poder atender rapidamente o meu cliente, seja externo ou seja interno, eu tenho que ter estoque, né? Então essa é uma outra forma de lidar com a falta de estoque. Aliás, com os atrasos, né? Então vai acabar implicando em formação de estoques, mas os produtos estarão disponíveis antes do necessário. Então também uma outra situação, se eu estou superestimando o lead time, pode ser que a máquina funcione corretamente ali e meu produto vai ficar pronto antes do tempo, ou seja, antes daquelas 3 semanas, no exemplo. Ficou pronto em 2 semanas e ele fica uma semaninha lá, parado, esperando até ser utilizado. Então, também a gente sabe que estoque é algo indesejado. Também a gente viu lá na cadeira desses sistemas da produção 1. Então, essas são algumas das limitações do MRP. Tudo isso daqui acaba ocorrendo, então, pela questão dele pressupor de que eu vou ter uma capacidade infinita, de que capacidade não é um problema, e também porque ele pressupõe que tudo vai ocorrer exatamente no momento previsto. E qual é a lógica do MRP2? Né? Então essa figura ela apresenta, então essa figura é tirada do livro ali Planejamento, Programação e Controle da Produção, do Henrique Luiz Corrêa, então a 6ª edição. Então uma figura conhecida e ela é baseada, então todas as nossas aulas são baseadas nesse livro. E essa figura ela se baseia no exemplo da lapiseira, né? Exatamente o que a gente acabou de ver. E aí, como é que funciona essa figura para entender a lógica do MRP2? Né? Então, na parte de cima, onde está o mouse, mostra aqui a árvore do produto ao longo do tempo. Então, para mim entregar um miolo, eu tenho um lead time de igual a 1, deu uma semana. Mas para esse miolo eu preciso de grafite, 4 grafites, o lead time igual a 2. E eu preciso da montagem do miolo interno, que tem um lead time igual a 3. E aí, para mim montar o miolo interno, eu vou precisar da capa de garra, mola, garra, suporte de garra e o corpo do miolo. Então, tendo todos esses itens nesse período, até o período final, eu levo 3 semanas. Então, na OP do miolo interno, se eu tiver uma OP do miolo interno igual a 350 unidades, é o quanto eu tenho que produzir.
o meu lead time dessas 3 semanas, eles consideram que uma semana é um tempo de espera de fila, e depois 2 semanas é realmente para fazer o processamento dessas 350 peças. E aí o que eu vou fazer, né? Então o que o MRP2 vai fazer? Até aqui a gente viu só informações do MRP1. O que o MRP2 acaba fazendo? Então ele vai olhar para o setor de montagem do miolo interno. Então isso já é uma novidade. Então lá no MRP1 a gente não olhava para os setores, olhava única e exclusivamente para a estrutura do produto. MRP2 olha para o setor onde ocorre a montagem de cada item, no caso ali o miolo interno. Além disso, ele vai olhar também como é que está a ocupação desse setor ao longo das semanas. Então, que é representado por essas barrinhas em verde aqui. Então, a carga do centro devido a outras ordens de produção. Então, outros produtos, diferente da lapiseira que a gente está avaliando. Em azul, vai ser o quanto esse setor vai ser demandado para produzir as lapiseiras. As lapiseiras, no caso, as 350 unidades de lapiseiras. E para isso, então, para produzir 350 unidades, eu vou precisar, considerando que eu preciso de 20 minutos de setup, ou seja, de preparação. Eu vou preparar esse setor para fazer lapiseira. Então, digamos que a gente estava fazendo caneta, e aí tem que ajustar as máquinas, e esse ajuste leva 20 minutos. Além disso, cada peça, cada miolo, eu levo 2 minutos por peça. Se eu vou fazer 350, então vai ser necessário 700 minutos para fazer essas peças. Mais o setup, então eu tenho 720 minutos ocupando esse setor. Então esses 720 minutos se dividem em 2 semanas, então tem 360 minutos distribuídos ali na semana que inicia na semana 17 e outra que inicia na semana 18. O que é detectado, né? Então nessa linha pontilhada, nessa linha tracejada vermelha, o limite de capacidade. Então quando eu coloco toda essa quantidade de horas para o setor de montagem no miolo interno, eu identifico que na semana que inicia, semana 17, há um estouro da capacidade. Então, ou seja, não vai ser viável produzir com as atuais condições da fábrica. Então, o que se faz nessa situação, né? Bom, se for um pequeno estouro, a gente pode avaliar, né, fazer hora extra nessa semana. O que é a grande vantagem disso? Bom, eu estou vendo isso daqui, que eu vou ter necessidade de hora extra daqui a 17 semanas, né? Então isso é muito bom, eu já consigo me programar, consigo alocar funcionários. Então, eu tenho planejamento que vai estourar a capacidade antes. Se for uma máquina automatizada, bom, eu tenho que considerar que ela, além da mão de obra, a máquina vai poder trabalhar em hora extra, né? Se não houver a possibilidade de hora extra, bom, será que conseguimos com que outro setor nos ajude? Não vai ser possível. Bom, de repente, uma terceirização. Nenhuma outra empresa faz esse serviço. A gente está há 17 semanas. Bom, conseguir uma outra máquina para essa situação. Então, assim, a gente vai avaliando várias situações. Olha, outra máquina até seria possível, mas a gente tem 17 semanas para frente, não é tanto tempo até instalar outra máquina e operar. E assim por diante. Então, de repente, uma alternativa seria simplesmente trazer a produção para a semana 16, né? Está mais vazia. Então, o MRP ele vai trabalhar primeiro identificando esse limite de capacidade e depois avaliando ali as alternativas para resolver esse problema. No caso aqui, para esse único setor, uma solução simples seria antecipar a produção para uma semana. Então, essa aqui é a ideia do MRP. Então, se a gente parte do MRP1, o MRP2, então, ele vai trabalhar considerando a capacidade e seus reflexos e impactos dessa consideração. O objetivo do MRP2, então, ele passa a ser definir um plano de produção viável em disponibilidade de materiais e de recursos produtivos. Então, o objetivo do MRP1 era definir um plano de produção.
Então a gente partiu do pressuposto que ele era viável. Agora no MRP2 a gente verifica essa viabilidade, tanto em materiais, como também em recursos produtivos, mão de obra e máquinas. E o método, como é que a gente vai fazer isso? Então, como é que o MRP faz para obter esse resultado? Então, através de uma estrutura de planejamento hierárquico, então composta por vários módulos. Então, essa aqui é uma grande sacada do MRP. Então, ele subdivide essa tarefa em várias etapas, ali, em vários módulos, para poder chegar nesse resultado. E aí os impactos vão além do objetivo. Então, acabo tendo uma necessidade de organização de todas as áreas da empresa que se relacionam com a produção. Então, consequentemente, eu vou precisar que toda a empresa acabe se remodelando, se organizando para atender esse objetivo. Então, quais são os principais módulos do MRP2? Então, o primeiro módulo do MRP2 ele é semelhante ao módulo do MRP1. Então, e também semelhante ao módulo da BOM, da lista de materiais. Né? E é aquele módulo natural de todos os sistemas, que é os cadastros básicos. Né? Então, eu vou cadastrar o item. Então, cadastro de item, o que significa isso? No nosso exemplo, eu cadastrar lá o item chamado grafite, eu cadastrar o item chamado lapiseira. Então, vou cadastrar o item grafite, vou entender que também cadastrar a árvore do produto, que o item lapiseira dentro dele contém o miolo, contém 4 grafites e assim por diante. Eu vou cadastrar também armazéns, então para identificar onde é que estão esses materiais, então isso é novidade no MRP2. Eu vou cadastrar também os centros produtivos, então informando onde é que cada uma dessas partes da árvore do produto é fabricada. E eu vou ter também ali informação sobre calendário. Então o que significa isso? É dizer quais dias do ano a fábrica está disponível para produzir. Então também é um detalhe que o MRP1 não cuida. Então dizer quantas horas eu tenho disponível para produzir. E outro item que eu vou informar é o roteiro de produção. Então o que vem a ser o roteiro de produção? É a sequência de passos, a sequência de operações que eu necessito até o produto ficar pronto. Então é ali onde eu relaciono a árvore do produto com os centros produtivos. Né? Então aí informo o roteiro de produção. Eu lembro que o Gustavo, na primeira entrega, relacionou a árvore do produto com o roteiro de produção. Então aqui no MRP, sim, eu tenho ali as duas informações, mas também separadas. Né? No caso ali do exemplo dele, que era a produção de cerveja, eu explicar qual é a sequência de passos para mim fazer a cerveja. Então, no roteiro, ou seja, eu vou ter os centros produtivos informando onde cada etapa é realizada, e o roteiro de produção relaciona por onde cada item passa nos centros produtivos, em que momento e em que sequência. Esse é o módulo básico do MRP2. Além dele, eu vou ter o próprio MRP que a gente conhece, o MRP1, e aí começam as novidades. Eu vou ter o CRP. Então, o MRP eu sei que é o planejamento das necessidades de materiais, e o CRP é o planejamento da necessidade de capacidade. Então, eu tenho um módulo que define quanto eu preciso de materiais e também quanto eu preciso de capacidade. Há um outro módulo, né, um pouco diferente do que a gente está habituado, que é o MPS e o RCCP. Então, as siglas são em inglês. Então, depois a gente vai ver com mais atenção cada uma delas. Aqui, basicamente, eu vou definir o plano mestre da produção e o planejamento agregado de capacidade. Então, o que significa isso? Nesse momento, eu vou estar olhando meus produtos, não vou estar mais olhando para itens como eu faço no MRP e no CRP. Então, aqui eu vou subir um nível de agregação da informação. Então, eu vou estar olhando só para produtos. E depois, então, aqui no MPS e no RCCP, então produtos, famílias de produtos, que eu vou estar olhando. Então, nível mais agregado de informação.
Vai existir um módulo também de gestão de demanda. O próprio nome ele é bastante intuitivo. E é aquele então onde eu vou gerir minha demanda, vou fazer as previsões da demanda. Existe um módulo então, que vai falar sobre o SFC, compras. Então esse é o módulo. O SFC é basicamente o módulo do chão de fábrica. E o módulo de compras é onde eu vou comprar os materiais. Então, esse módulo aqui é aquele onde eu executo detalhado, então a execução detalhada do MRP, onde eu vou lá executar as compras que o MRP me planeja fazer e também onde eu vou executar as produções que o MRP fez um planejamento. Né? Lembrando que o MRP ele trabalha com planejamento. Então, nesses dois aqui eu vou trabalhar com execução. Então, eu vou estar executando e também controlando para ver se está igual ao planejado. E, por fim, eu tenho o SOP. Então, Sales and Operation Planning. Então, esse aqui é um módulo que envolve todas as áreas da empresa. Então, para definir como produzir no longo prazo. Então, esse aqui é um módulo mais estratégico do MRP2, onde eu vou juntar várias pessoas, cada uma de um setor diferente da empresa, para olhar para o longo prazo e ver se aquilo que a gente está planejando é viável. Então, o SOP é basicamente para mim conciliar vendas com produção. E assim também várias outras áreas dentro da empresa, logística, financeiro, marketing, desenvolvimento de produto, para todo mundo estar trabalhando, digamos, com o mesmo objetivo e respeitando também a viabilidade e capacidade de cada departamento. Então, mais à frente a gente fala sobre cada uma desses módulos. Falando sobre o MRP e o CRP, então naquele exemplo ali deu para entender bem a lógica do MRP2. Então o MRP ele define quanto produzir, então são as barrinhas aqui ao longo do tempo. E o CRP vai identificar o limite de capacidade. E aí, então esse limite de capacidade identificado, ele sugere o que fazer. Então, ou eu adianto essa produção para o dia semana 16, ou eu atraso ela para a semana do dia 18. Então, isso que esses módulos MRP e CRP acabam fazendo. Então, qual que é a lógica de funcionamento? Então, primeiro eu vou rodar o MRP1, defino as necessidades de materiais. Num segundo momento, eu vou verifique se o limite de capacidade com o CRP. Então, eu vou fazer o que essa imagem está sugerindo. Então, eu vou verificar se o MRP1, aquele planejamento de necessidade de materiais e de compras, está perfeito, não está infringindo nenhuma capacidade. Se estiver ok, maravilha, manda para a fábrica, manda para o compras executar. Mas se não tiver, então caso um limite seja extrapolado, propõe-se alternativas de ajuste e volta-se ao passo 1. Então eu vou voltar ali para o passo 1, refaço o planejamento, verifico de novo com o CRP e caso não tiver certo eu volto de novo. Então há uma interação entre MRP e CRP. Visualmente, num diagrama, eu vou ter essa relação. Então o meu MRP está interagindo diretamente com o CRP. Para o MRP funcionar, então são aquelas informações que eu já conheço, que a gente já conhece lá do MRP1. Então preciso da posição de estoques, então saber qual é o nível de estoque que eu tenho, quanto eu tenho em estoque de cada item, nas estruturas do produto, os parâmetros, então qual é o estoque de segurança de cada item, qual é os lotes ali de produção e de compras, se são lotes mínimos, múltiplos, e também os lead times. No CRP, então, vai ter informação do centro produtivo, os roteiros de produção e os tempos para produzir. Então, daí eu consigo verificar se a capacidade é atendida. Ao realizar, então, ao CRP e MRP concordarem que está correto o plano, é produzido ali, o resultado disso é o plano detalhado de materiais e capacidade. Então ali eu já defini como produzir e em que momento produzir.
Nós vamos falar um pouquinho mais sobre MRP e CRP. Então, dado que vai haver um ajuste entre CRP e MRP, existem 3 formas de eu estar ajustando. Então, que vem a ser o passo 3. Uma é regenerativa, ou seja, eu identifiquei que tem um erro aqui no planejamento. Então, se for pela forma regenerativa, as necessidades líquidas são completamente recalculadas. Então, eu recalculo tudo aquilo que eu planejei. Lembra aquele Excel que a gente viu no início da aula? Então, eu zeraria aquilo ali e faria tudo de novo. Então, pensem, se fosse na mão, teria que apagar tudo e começar tudo do zero. Então, claro, a gente tem os sistemas computacionais que agilizam esse cálculo. Mas mesmo com eles, se tiver muitos produtos, pode ser demorado por essa forma, por esse método regenerativo. Por isso existe um método Net Change. Então o próprio sistema, o próprio MRP identifica itens com necessidade de mudança e somente esses são recalculados. Então o próprio sistema vai identificar que tem alguns itens ali e já propõe a mudança. O MRP é rodado novamente e ele se verifica se está tudo ok e se tiver gera o plano detalhado de materiais de capacidade. E existe um terceiro modo que é a seletiva. Então é acusado ali um problema no MRP e aí o próprio programador identifica itens que devem ser recalculados. Então as vantagens do Net Change e do seletiva é que eu não preciso recalcular tudo. Então é como se naquela nossa planilha de Excel eu só identificasse alguns ajustes e só naqueles alguns ajustes eu fazia a minha ação. Então naturalmente acaba demandando menos necessidade computacional e menos tempo para executar. E aí você deve estar se perguntando, ok, entendi a interação entre CRP e MRP, mas de onde é que vem essa necessidade de materiais para o MRP? Né? Então ela vem do chamado plano mestre de produção, que define quanto que eu tenho que produzir de uma forma agregada. Então é sobre isso que a gente vai falar mais adiante. Então a interação entre MRP e CRP pode ser custosa e demorada, né? Então até obter um plano detalhado de materiais de capacidade. Então também essa interação aqui entre os dois pode ser muito demorada, pode ser muito custosa. Então por quê? Porque tem esse muito vai e vem. Então se eu ficar iterando em várias vezes aqui, isso aqui vai ficar muito demorado. Se eu não tiver um software ali, eu vou ter que ter um programador só para fazer isso aqui no braço e pode demorar muito tempo. Então como é que eu poderia fazer isso de uma melhor forma? Né? Uma forma de eu tentar resolver esse problema é pura e simplesmente eu ter um plano mestre da produção melhor. Então eu tenho um plano mestre da produção que me facilite a interação do MRP com o CRP. Digamos que ele me proponha coisas para produzir de uma forma mais fácil, uma proposta mais execuível. E como é que eu consigo ter um melhor plano mestre da produção? Bom, daí eu preciso de outros módulos. E esses módulos são chamados MPS e RCCP. Então, o que vai ser o MPS? Então, o Master Production Schedule, então, que é o plano mestre de produção, que é o que a gente acabou de fazer. Então, o plano mestre de produção, ele vem do MPS, e para mim ter o MPS, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma política de estoques, ou seja, definir se eu vou ter estoque de segurança, não vou ter, que tamanho vai ser meu estoque de segurança. O meu estoque de segurança vai ser para atender as demandas, a variação da minha demanda, vai ser para manter minha fábrica operando sempre no nível 100%, não variar muito a produção. Eu vou ter uma previsão de vendas detalhada, ter uma carteira de pedidos, e eu tenho que ter minha posição de estoques. O que vem ser posição de estoques é saber o quanto eu tenho de cada item em estoque em cada momento. O plano mestre de produção, ele é definido, então ele foca no produto final. Então aqui a gente não vai estar falando em itens, a gente vai estar falando só no produto final. Então eu quero saber quanto produzir de cada produto, agora os itens é lá com o MPE, lá com o MRP.
E a fórmula dele funcionar é bastante simples. Então, o MPS funciona com essa fórmula aqui, onde o meu estoque final ele vem a ser igual àquilo que eu produzi, menos a minha previsão de vendas, então quanto eu pretendo vender para aquele período, e menos os pedidos firmes que eu tenho, ou seja, aquilo que eu já tenho como venda certa para o período, mais o estoque inicial. Se eu isolar a produção, eu sei quanto eu devo produzir. Então, essa é a lógica de funcionamento do MPS. Então, lembrando que o pedido firme difere da previsão de vendas, pois é uma venda certa, é um pedido de cliente a ser atendido. Então, a previsão de vendas, como o nome sugere, é uma previsão. Pode ocorrer, mas também pode não ocorrer. Então, essa é a lógica do MPS. E aí, a gente tem o RCCP. Então, o que vem a ser o RCCP que vai completar ali, vai interagir com o MPS? Então, o RCCP, o que significa essa sigla? Né? Rough Cut Capacity Planning. Então, traduzindo, é o planejamento aproximado de capacidade. Então, ele vai fazer um planejamento aproximado ali da capacidade que eu tenho. Então, o objetivo desse RCCP é detectar limitações de capacidade graves, do tipo, eu teria que ter 2 máquinas produzindo semana que vem. Cara, eu não consigo ter 2 máquinas para a semana que vem. Às vezes eu não consigo ter 2 máquinas nem para o mês que vem, às vezes nem para o ano que vem. Ou simplesmente eu não consigo ter 2 máquinas iguais. Né? Então o RCCP ele vai identificar essas limitações graves de capacidade e gerar um plano que seja viável na primeira rodada do MRP1. Então essa que é a ideia dessa etapa aqui, que vai gerar meu plano mestre de produção. É o antes, olhar com uma perspectiva mais abrangente, a capacidade de um modo mais amplo, mais agregado, e também a produção de um modo agregado, de modo a gerar um plano mestre de produção. E esse plano ali, a ser verificado as limitações de capacidade no detalhe, e se encontrar pequenos ajustes a serem feitos. Né? Pequenos do tipo, faz uma hora extra, se houver necessidade de contratar funcionário, o RCCP pode indicar, enfim. Então, para o módulo do RCCP funcionar, eu vou precisar de lista de recursos e tempos. Então, ou seja, a capacidade de cada um deles. Então, se houverem problemas no CRP, que eles possam ser resolvidos com pequenos ajustes, sem a necessidade de voltar ao MPS. Então, essa aqui é a ideia. A ideia é que haja pouca interação aqui e que me resulte num bom plano mestre de produção, que vai servir de base para MRP1. Mas aí, vocês podem se perguntar, mas o que mais que precisa, né? Bom, aqui a gente tem também 2 itens que podem se desdobrar em mais. Né? O MPS depende do plano de produção agregado. Então, eu vou definir quanto produzir de famílias de produtos. E aí também depende de previsão de vendas detalhadas. Daí, então, essa previsão de vendas me demanda, ele tem um módulo só para ela, que é a gestão da demanda. Na gestão da demanda, eu vou fazer a previsão da demanda, então prever quanto produzir, o que produzir, em que momento. Na previsão da demanda, eu vou ter um canal de comunicação com o mercado, ou seja, eu vou estar em contato com meus clientes, sabendo o que eles querem, quais são as tendências, o que está mudando. Enfim, o próprio canal de comunicação é uma boa oportunidade de ajustar a previsão da demanda. É também por ali que eu me comunico com o cliente, divulgando informações. Então é a partir dali também que eu vou influenciar sobre a demanda. Então entram aí, por exemplo, as propagandas, marketing, ofertas, promoções. Então que tentam influenciar a demanda para comprar mais do produto, né, ou comprar mais de um produto específico. É a partir da gestão de demanda que eu também vou prometer prazos para os meus clientes. Então, numa fábrica, por exemplo,
O MRP se adapta bem a fábricas do tipo fábrica de móveis, né? Então, por que fábrica de móveis? Porque uma fábrica de móveis ela tem diferentes setores dentro dela. Tem o setor de corte, pintura, enfim, furação, encaixe, acabamento, e cada um desses setores raramente faz um único tipo de móvel. Normalmente as empresas que fazem móveis fazem cama, armários, diferentes armários. Então esses diferentes produtos eles vão passando por setores diferentes da fábrica. E aí o MRP ele tem que conseguir prometer um prazo, né? Então muitas vezes um fator decisivo para vender um produto a um cliente é uma promessa de prazo. Então no caso de um armário, o cliente vai estar se preparando para receber um armário, por exemplo, daqui a um mês, né? Então às vezes o cliente não está disposto a esperar um mês, que é o produto pronto, ou num prazo menor. Então a gestão da demanda tem que conseguir prometer um prazo execuível, olhando lá para a fábrica. Também é função da gestão da demanda priorizar e alocar clientes. Então isso aqui ocorre, por exemplo, quando estoura a capacidade. Então, ou simplesmente quando um cliente então, é priorizado, né? Como assim? Então tem um cliente lá que, enfim, todos os meses compra sempre um móvel. É um cliente especial, enfim, que se quer dar um tratamento especial. Então, como priorizar esse cliente? Como é viável fazer isso? Qual impacto ele vai ter nos demais itens, né? E vai ter vezes, então, que um cliente vai chegar e a fábrica está lotada. Então, não tem como atender aquele cliente agora. Então, como é que eu faço? Eu vou alocar ele para uma data posterior. E aí tem vezes até que as empresas preferem até alocar para uma empresa concorrente ou uma empresa parceira. Então, justificando que não tem capacidade. Então, isso são formas, então, tudo de interagir com a demanda. Então, e está relacionado com o nosso MRP. Então, a gente percebe como o MRP2 ele é bem mais abrangente que o MRP1. Pegando a figura anterior e agregando aqui a gestão da demanda, então, o que a gente acabou de fazer foi detalhar mais esse quadrinho aqui. Então, a gente abriu ele em algo maior, que é justamente a gestão da demanda. Então, a gestão da demanda ela se relaciona com o mercado, clientes e outras fontes de demanda. Então, ela faz a fronteira ali do sistema MRP2. Né? Então, daí a gente percebeu que a única incógnita ainda não conhecida é o plano de produção agregado. E é para ela que a gente vai entender o que é esse plano de produção agregado. Então, ou seja, como é que a gente chega na informação do MPS. Então, chegaremos lá, então, nesse plano de produção agregada. Então, ficando a deixa aqui, isso aqui está relacionado com Sales and Operation, então planejamento de vendas e operação. Então, planejamento de vendas e operação é um módulo que me planeja no longo prazo e de uma forma agregada. Chegaremos nele novamente. O próximo slide é para falar de execução. Então, compras e SFC, Shop Floor Control. Então, Shop Floor não é uma parte do shopping, né? Muito pelo contrário, Shop Floor é o chão de fábrica. Então, é o controle no chão de fábrica. Então, esse módulo aqui, ele vai se ocupar, então, encarregado não mais do planejamento, mas da execução. Então, todos os módulos anteriores falavam de planejamento, tempo futuro, e esse daqui fala no tempo curtíssimo prazo e no presente. Então, fala da execução. O SFC, então, é direcionado para o chão de fábrica. Então, executa o planejado. É ele que dispara as ordens de produção. Então, é ele que vai falar lá para o funcionário, vai determinar para cada funcionário, cada setor, o que fazer, em que quantidade e quando. E também vai controlar e comparar o realizado com o previsto. Então, vai controlar, por exemplo, se as máquinas estão sendo bem utilizadas, quantidade de tempo que estão sendo utilizadas, se está conseguindo se cumprir o prazo. São módulos de controle. E compras, semelhantemente, vai se controlar e executar as compras, né? Porém, a relação é com os fornecedores.
então atuando ali no almoxarifado e no setor de recebimento. Então aquele plano detalhado de materiais e capacidade se desdobra em SFC, coisas que eu vou produzir. Então programa detalhado de produção e vai lá para a fábrica essa informação. Então fronteira com chão de fábrica. Para mim saber o quanto produzir, eu vou precisar da informação da posição de estoques. Depois que eu produzir, eu também vou informar quanto que vai ter em estoque ao final do período. E compras da mesma forma. Então, assim como eu defini quanto produzir para o SFC, eu vou definir quanto comprar de cada item. Eu vou me relacionar com os fornecedores, vou entregar os produtos. Então, vou ter um programa de fornecedores, avaliando o prazo, qualidade da entrega. Eu vou verificar a posição dos estoques e depois é recebido também. Eu vou atualizar a posição dos estoques comprados. Então, aqui vai se relacionar com fornecedores. E aí, por fim, pessoal, agora sim ele, o último módulo, o SOP, Sales and Operations Planning. Então, é aquele módulo estratégico que envolve diferentes áreas da empresa para pensar no longo prazo e na viabilidade agregada de famílias de produtos. Então, é um importante módulo para evitar falhas ou faltas de comunicação entre setores. Opa. Aí eu pergunto para vocês, por que eu vou verificar os produtos, famílias de produtos, né? E não mais produtos individualmente? Lembrando que uma família de produtos, no caso da nossa lapiseira, eu vou estar olhando, por exemplo, pode ser um conjunto de todas as lapiseiras, né? Então, sei lá, lapiseira para arquiteto, para engenheiro, para criança, para colégio, com bichinho, sem bichinho, né? A família inteira de lapiseiras, né? Outra família de produto pode ser os lápis de cor. Não estou olhando para o produto especificamente. Por que é vantajoso eu olhar para uma família agregada e não para um produto específico quando eu estou olhando no longo prazo? Sim? Tô te ouvindo, a palavra. Sim. Tem esse aspecto. E tem um aspecto também. Claro que a gente vai estar olhando de uma forma mais consolidada, né? Então, por ele compartilhar recursos. E tem uma questão também de planejamento, que quanto mais distante o prazo for, se eu estiver planejando para pequenos itens, a previsão é maior a chance de eu errar. Mas quando eu olho de uma forma mais agregada para lá, para um conjunto de produtos, a tendência é que eu venda mais de um produto no mês, menos desse mesmo produto nesse mesmo mês, mas na soma das vendas daquela família, eu tenho uma pequena variabilidade, né? Exato, exatamente. Então pode ser que tu não acerte quantos hambúrgueres com bacon tu vai vender. Vai ter um bom erro lá em relação à previsão. Mas provavelmente o erro do total de hambúrgueres vendidos vai ser menor do que o erro de apenas um hambúrguer específico, né? Então é uma estratégia para errar menos com as previsões. Então, por esse motivo. E aí, pessoal, então esse módulo aqui estratégico basicamente, daria para se caracterizar, por exemplo, como sendo uma reunião. Quando falo em SOP, eu imagino uma reunião, uma grande mesa, onde várias pessoas de diferentes departamentos estão ali dentro. Então, pessoal da fábrica, pessoal de marketing, finanças, pessoal de logística, desenvolvimento do produto,
qualidade, enfim, vários setores estão lá dentro para debater o assunto do que produzir, né? Então, nos próximos anos, e de que famílias de produtos produzir. Então, porque nesse momento, então também qual que é a estratégia da empresa, quais são as previsões de vendas agregadas. Então, isso aqui vai entrar como inputs para essa reunião, né? Então, que aí a gente vai identificar se a gente tem que aumentar a capacidade da fábrica, comprar uma nova fábrica, expandir, ou se manter, ou até mesmo reduzir, né? Então, daqui a pouco, para a gente expandir, e a gente não querer comprar uma nova fábrica ou construir mais, porque não tem mais espaço, a gente vai ter que abolir alguns produtos que a gente está vendendo hoje. Então, por exemplo, produtos que têm uma baixa saída, vamos encerrar essa família de produto e no lugar dela vão fazer mais daquelas famílias que tem mais saída, né? Parece uma informação super simples, né? Mas isso é super importante que todo mundo esteja ciente. Por exemplo, para que o marketing não faça o erro, por exemplo, de divulgar, inclusive, esse produto que está saindo, que a empresa está deixando de fabricar, né? Então é importante também lá para o pessoal de fábrica já ir se preparando para desocupar essa área. Se for optar por expandir a capacidade, é importante também conversar com o setor financeiro para ver se a gente vai ter caixa para isso, né? Então, o setor de vendas ali tem que falar com o setor da produção para garantir que vai ter capacidade de produzir o que está vendendo. Então, quando essa comunicação não ocorrem problemas do tipo: o pessoal de vendas prometeu mundos e fundos, prometeu lá que ia entregar 10 mil lapiseiras para a semana que vem, mas esqueceram de falar com a fábrica. A fábrica está lotada, não tem como colocar mais um pedido na fábrica. Então, provavelmente vocês já devem ter visto situações semelhantes, ou se não viram, provavelmente vão ver. Mas é para evitar esse tipo de falha de comunicação, esse tipo de conflitos ali, que o SOP, Sales and Operations Planning, existe, né? Então, a partir dele, do SOP, eu vou ter um orçamento, então eu vou definir que necessidade de recursos eu vou precisar, então para a empresa de repente não quebrar, para saber como aplicar o dinheiro dela. Eu vou ter um plano de vendas agregado, então também eu vou planejar quanto tem que vender em cada período e de cada variedade. Então isso é muito importante também, que o mix de produtos que a venda está divulgando seja o mesmo mix de produto que a produção está produzindo, né? Então parece uma coisa um tanto quanto óbvia, mas vendas e produção tem que estar muito bem relacionada aqui. Então daí a importância do SOP. E é daqui que vem o plano de produção agregado. Então que eu vou definir quanto de cada família de produtos produzir e em que momento. Então é uma informação: o que, quanto, quantidade, em que momento, quando. São as mesmas respostas que o MRP1 responde, né? Então, comparando o SOP lá com o MPS também, com a etapa posterior, que é o plano mestre da produção. Então, ele tem essas características, né? Então, o SOP, o horizonte de planejamento, é de 12 a 24 meses. E o MPS, mais curto, de 2 a 5 meses. O período de replanejamento é de 1 a 2 meses para o SOP e de 1 semana para o MPS. Então, um item planejado são famílias de produtos e o MPS são os produtos finais. Então, participantes do planejamento: então, a superintendência, diretorias de manufatura, marketing, finanças e engenharia. E lá para o MPS é a gerência de manufatura e marketing e vendas. Então, quando convidarem vocês lá para uma reunião de SOP, a coisa está boa. Então, o sinal que tão grande. Então, com a cúpula da empresa. E aí, pessoal, então a gente vai se encaminhando para o fim. Como é que todos esses módulos se relacionam na estrutura do MRP2? Então, de onde é que a gente começou essa conversa? A gente começou aqui, no MRP, que é o mesmo MRP1. Então, dali a gente vê que ele se relaciona com o CRP.
Então, esse módulo aqui é o chamado motor. Então, por que o motor? Porque é a partir dele que começou toda essa história, né? Então, é a partir daqui que eu vou definir quanto produzir, quando, o que e como produzir. Então, que vai cair lá no compras, no CFC, no chão de fábrica, que vão executar esse plano. Então, aqui eu estou planejando finamente como produzir. E aqui eu estou executando como produzir e também reportando as informações da posição do estoque. Mas para mim saber o que produzir, que quantidades, em que momento, eu tenho um plano mestre da produção, que ele vem lá do MPS, que previamente, com o RSCP, já verifica a capacidade, se é viável ou não esse plano mestre. E daí me entrega aqui um plano já com a capacidade previamente avaliado. Então, problemas muito grosseiros já vão ter sido resolvidos aqui no módulo de comando. Então, esse módulo de comando é o módulo mais alto na hierarquia de planejamento e também no horizonte de prazo mais alto. Então, a MPS vai se relacionar com a gestão de demanda, que vai se relacionar também lá com o SOP. Então, é importante ali esse plano mestre da produção, definir também quanto produzir, e aí a própria gestão da demanda, a gente tem uma previsão, e essa previsão, depois a própria gestão da demanda vai fazer com que a previsão vire realidade. Né? Então, como assim fazer com que a previsão vire realidade? Aí é fazer a força de vendas. Né? Então entra lá o plano de vendas agregado. Então aí entra o pessoal que a gente não está tão acostumado, mas é o pessoal de vendas, né? Então fazendo aquela pressão para vender o produto. Então com metas de vendas. Então o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando fazer virar realidade aquela previsão. Então com isso aqui a gente tem toda a estrutura do MRP. Então aqui tem todos esses módulos aqui. Relacionando eles com o tempo, né? Então, olhando de cima para baixo, então a gente falou planejamento e programação, vem lá do SOP, então é um longo prazo, meses, eu trabalho com famílias, então eu vou desdobrar ali esses 3 meses lá em produtos, que eu vou começar a olhar em semanas, e aí eu vou estar olhando no médio prazo ali o plano mestre da produção, e depois em 4 semanas eu vou estar olhando os componentes deles, e aí eu vou olhar o MRP, fazer a explosão dos produtos e dos componentes, assim como a gente viu na aula passada. E depois de ver esses componentes, eu vou olhar semana a semana e ver como executar ali no curtíssimo prazo. E essa execução ocorre lá no setor de compras e também lá no setor que se relaciona com o chão de fábrica. Então, e essa etapa final aqui faz o controle. Né? Então, aqui está executando, está controlando se o que foi planejado e programado nas etapas anteriores está sendo executado. Né? Se vocês forem reparar, daí que surge a sigla PCP. Então, planejamento, controle e programação da produção. Então, no caso, seria PPCP, planejamento, programação e controle da produção. Então, com isso, daqui basicamente a gente vê as origens ali dessa disciplina e também a gente vê como funciona ali um departamento, por exemplo, de PCP dentro de uma empresa. E aí, pessoal, se encaminhando então para o fim, a tarefa final é fazer um esboço do que viriam a ser os conteúdos dos módulos do MRP2 para o produto utilizado para o exercício do MRP1. Então, no caso ali, vocês colocarem em prática lá, pegar a estrutura que a gente acabou de ver e tentar fazer um esboço. Então, fazer um primeiro desenho do que viria a ser isso. Por que eu estou pedindo isso? É para vocês tentarem relacionar com o que vocês vinham trabalhando nas semanas anteriores com o que a gente acabou de ver essa semana. Para essa semana, eu não vou pedir entrega de vocês, não. Então, é apenas um esboço para vocês articularem com a dupla de vocês, mas isso vai ser uma etapa importante para as próximas aulas
e uma etapa importante para o trabalho final da disciplina. Então vale a pena fazer esse esboço. Quem quiser depois compartilhar comigo ali, ou a gente discutir na próxima aula, é super bem-vindo. Então é isso, pessoal, da aula de hoje. É esse o conteúdo e também essa é a tarefa da aula.